Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a psicóloga Reviane, este é o canal da Psicoeducação. Quero trazer para vocês um tema bem emblemático. Precisaremos de muitas e muitas horas de estudos, de aprofundamentos, de vivências, para a gente poder destrinchar melhor esse tema. Mas eu quero iniciar falando disso. É o tema da sombra. Como que esse aspecto da psique humana influencia nas nossas criações. E aqui especialmente sobre a criatividade da mulher. Acompanhe. Pois é, então vamos iniciar a falar um pouquinho, mas bem pouquinho, sobre o aspecto da sombra. Quero me embasar neste livro aqui, Ao Encontro da Sombra. É um livro que traz vários autores pós-junguianos e que trabalham essa questão da sombra. Eu participei durante muitos anos de grupos de estudos e supervisões sobre a psicologia analítica, né? Nós estudamos esse livro aqui e nós fazíamos exercícios e vivências muito profundas e foi uma época muito rica, porque a gente pôde vivenciar na prática, né, este aspecto da psique humana, né, muito importante para que a gente possa criar também. Então, quero iniciar aqui com algumas frases, olha só. O mal do nosso tempo é termos perdido a consciência do mal. Krishnamurti. Outra frase. Algo que ocultávamos nos enfraquecia, até percebermos que esse algo éramos nós mesmos. Robert Frost. Uma outra frase. Ah, se fosse assim tão simples, se houvesse pessoas más em um lugar insidiosamente cometendo más ações, e se nos bastasse separá-las do resto de nós e destruí-las. Mas a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de todo ser humano, e quem se disporia a destruir uma parte do seu próprio coração? Quem disse isso foi Alexander Solzhenitsyn, não sei falar o nome alemão. Outra frase de Jung, agora é Jung. Aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Então, tudo aquilo que a gente nega fica mais forte ainda, né? Então, para isso que eu trouxe estas frases, né? Para iniciar a falar sobre sombra nessa série da vida criativa feminina, porque estar em círculo de mulheres é justamente estar nas projeções de nossas sombras, porque todas nós mulheres, projetamos a nossa sombra em outras mulheres. E aí a gente vai participar de um círculo de mulheres, algumas mulheres vão nos incomodar. E até aquela, né, que está numa liderança de círculo de mulher, que é bem diferente da liderança masculina, nós precisamos tomar cuidado para não projetar nas outras, né, a sombra. A natureza da sombra diz respeito a uma espécie de saco que todos nós carregamos nas costas, não tem ninguém que não tenha. É tudo aquilo que nós rejeitamos, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Por exemplo, eu gostaria de ser uma bailarina. Então, como eu não pude ser uma bailarina, eu vou aos espetáculos, eu gosto de ficar vendo vídeos de bailarinas, eu adoro ver a bailarina falar, a bailarina dançar, as músicas. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o aspecto sombrio, porque eu não manifestei, era um impulso da minha natureza para ser manifestado. Isso não foi manifestado, então eu vou projetar em outra mulher, em uma bailarina. E o contrário também. Então eu posso ter algo muito ruim que dentro de mim é inaceitável, eu rejeito, então eu jogo para a sombra. E aí eu falo, ai, mas que pessoa invejosa, mas que pessoa mentirosa, mas que pessoa oportunista. Então
todos esses aspectos que eu projeto no outro, lembra? Eu aponto o dedo para o outro e tem 3 apontando para mim. E aí eu vou fazer essa projeção de sombra. A sombra, ela fica manifestada nos sonhos. Ela sabe, a sombra é um aspecto de nós que sabe a verdade sobre nós, aquilo que nós guardamos, que nós reprimimos, que nós não aceitamos, mas ela sabe. Não adianta a gente se esconder de nós mesmos. Na vida cotidiana, no dia a dia, principalmente nos sonhos. As mulheres dos sonhos das outras, todas as mulheres do sonho das mulheres são aspectos de sombra, né? A mulher projeta esse aspecto da psique em outras mulheres, né? Então, quando ela sonha com outras mulheres, essas mulheres que ela sonha tem a ver com o aspecto sombra dela. As idealizações têm a ver com sombra. Os irmãos, a gente projeta muito com os irmãos, a mulher com irmãs, né? Com o cônjuge, na doença no corpo, nas couraças, no formato do corpo, nas doenças, também são aspectos de sombra. Na sexualidade, nos nossos brilhos, nos nossos sucessos, aquilo que é bonito em nós também a gente pode levar para o mundo das sombras. Nas religiões, nos mensageiros de enganos, gurus, padres, pastores, pessoas mentirosas, hipócritas, pessoas, mensageiros do engano, né? Os psicopatas, né? As prostitutas, os presos, os ladrões, os bandidos, ele vai se ampliando do nível pessoal para nível coletivo, né? Do inconsciente coletivo. Então existe a sombra pessoal em nós, existem os ladrões em nós, existem os psicopatas em nós. É muito difícil falar isso, sabe? Existem os manipuladores, existem os mentirosos, os sedutores. E isso também no nível coletivo existe. Por isso que existe a escória da humanidade, né? Existem as favelas internas, existem os centros internos, existem as periferias internas, existem os litorais internos, existem os campos internos. Tudo isso tem a ver com isso que eu tô falando da sombra, né? A barriga da baleia, estar no escuro, é estar na sombra. Estar na caverna é estar na sombra. Lembrando que a caverna, né, em tempos antigos, na humanidade, era lugar de culto, era lugar de rituais, era lugar sagrado, né? Depois de Platão, a caverna passou a ser o lugar do escuro, da inconsciência, do mal, da ignorância. Então, estar no ventre da baleia, conforme Jonas, na nossa história bíblica. A vergonha tem a ver com a sombra. Então, todos isso são aspectos ligados a esse arquétipo tão importante para ser estudado, porque são forças internas, né? Então, o problema não é termos a sombra, o problema é não reconhecê-las, é não saber que ela existe. Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma prática de descobrir o nosso padrão cíclico, esses aspectos virão à tona. Quando a gente faz uma revisão diária, todos os dias fazer nossa autoobservação, falar dos nossos defeitos, aquilo que a gente não gosta em nós, ou então olha para alguém e vê o que a gente não gosta nessa pessoa. Isso também ajuda a gente a reconhecer esse padrão de sombra. Outra forma da gente reconhecer esse padrão de sombras é através dos sonhos, reconhecendo os sonhos, reconhecendo como são as mulheres que se apresentam nesses sonhos, se a gente está brigando com elas, que sentimentos a gente tem por elas, quando estamos com outras mulheres, como é a nossa postura, se é de competição, se é de inveja, se é de manipulação, de sedução, né? Tem gente que elogia para seduzir, tem gente que persegue. Então, tudo isso tem a ver com a nossa criatividade. Se a gente não tomar cuidado, a sombra, ela toma a gente. Então, quando a gente tem ela, assim, a gente reconhece que ela existe, a gente pode com ela tá aqui na consciência. Quando a gente joga tudo para debaixo do tapete, não, o problema são os outros, né? Eu que fui enganada, eu que fui
traída, eu que adoeci, né? Então, antes, tudo isso começa na gente, né? Então, quando a gente percebe esses aspectos, a gente se sabota, né, através desses aspectos sombrios em nós. Tanto os nossos brilhos a gente sabota, quanto os nossos aspectos rejeitáveis, né? Agora, isso significa, isso que é muito interessante que as pessoas confundem, que integração de sombra é você viver a sombra, você fazer o que é errado, não reprimir nada. As pessoas que não entendem mesmo a psicologia falam que, muitos religiosos até falam que nós, psicólogos, depois de Freud, o Freud falou que não podia reprimir nada. Quem está falando isso não está entendendo nada de psicologia, não sabe nada do que está falando, né? Então nós precisamos entender que nós temos que saber que existe essa natureza em nós. E a partir do reconhecimento dessa natureza em nós, nós vamos poder domar essa natureza, poder educar essa natureza, poder ressignificar essa natureza em nós, para que a gente possa andar. Porque se a gente coloca um oposto muito no oposto, então eu sou uma santa, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita e não tem nada de imperfeito em mim. Eu não reconheço nada disso, ou seja, isso tudo está na sombra. E aí, essa parte que está na consciência fica muito oposto. E quando uma coisa essas forças estão muito opostas dentro de nós, não tem movimento. É como se fosse uma força puxando nós para um lado e a outra força puxando para o outro. Então você não sai do lugar, né? Então, o Jung, ele traz muito essa ideia de comparar, fazer uma analogia das forças físicas para as forças psíquicas, né? Então, essa questão da energia oposta, né? Então tem uma energia puxando para o negativo, outra para o positivo. Agora, quando a gente reconhece, então aqui eu quero ser uma pessoa melhor. Aí eu reconheço que eu tenho essa sombra. Aí aquela força, ela não fica mais forte, ela não puxa, é como elástico, né? Que é o processo de enantiodromia, que é esse processo, quanto mais você puxa para um lado, mais o outro se fortalece, é igual um elástico. Então, quanto mais você puxa para ser santa, 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 santa e reprime toda a parte diabólica que tem em você, mais essa parte diabólica fica forte. E aí, o oposto, aí você cai no buraco. Agora, quanto mais você quer se melhorar e você sabe que tem essa parte imperfeita, mais você é capaz de trabalhar essa parte imperfeita. Lógico, gente, que eu tô falando aqui um resumo, né? Então, eu quero convidar você a continuar participando, acompanhando aqui a série Vida Criativa Feminina. Então, um beijo para vocês, obrigada, até a próxima.